Você empresário já deve ter se perguntado várias vezes qual que é o melhor regime de tributação para a sua empresa. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Bom, existe uma série de variáveis que entram nessa conta aí e depois desse vídeo vai ficar um pouco mais fácil de você decidir. Ainda existe muita desinformação sobre esse tema e muita gente utiliza desse assunto mais polêmico para defender um regime frente ao outro. Como, por exemplo, por que optar pelo Simples Nacional, onde os impostos incidem sobre o faturamento, frente ao lucro real, onde os impostos incidiriam sobre o lucro? Ou ainda, se a presunção ela é maior do que o lucro efetivo realizado, por que optar pelo lucro presumido se existe ainda o lucro real? Os assuntos não são tão presos no branco assim e existem muitas variáveis que você precisa considerar. O Simples Nacional ele é um modelo de apuração de impostos simplificado, que visa ajudar o pequeno e médio empresário. É verdade que nesse regime de tributação, a alíquota ela incide direto sobre a linha do faturamento. Porém, a alíquota única simplificada, que envolve impostos como imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, CPP, ICMS e ISS, ela é variável e depende da natureza de operação da empresa e também do faturado nos últimos 12 meses. Ele é composto por 5 anexos, com alíquotas crescentes que variam de comércio, indústria até serviço. Por ser um regime simplificado, gera-se apenas uma guia única, chamada de Guia DAS, que é apurada mensalmente. Podem optar por esse regime empresas de mais diversas naturezas, salvo algumas exceções, e tem limite de faturamento de 4,8 milhões para se manter aí dentro desse regime com benefício. Já no lucro presumido, o próprio nome já entrega. Presume-se um lucro sobre o teu faturamento e alguns impostos apenas vão incidir sobre essa presunção de lucro. Outros impostos, a exemplo do Simples Nacional, vão ser aplicados direto na linha do faturamento. Esse é um ponto bastante importante que gera muita dúvida, porque muita gente acha que todos os impostos vão ser aplicados sobre essa presunção de lucro, o que não é verdade. A presunção do lucro ela é variável e depende da natureza de operação. Para empresas de comércio com revenda de combustível e gás natural, a presunção de lucro é 1,60 sobre o teu faturamento. Para os demais comércios, segue a alíquota de 8%. Para empresas de serviço, a alíquota ela pode variar de 16% até 32% de presunção do teu lucro. Aqui, o imposto de renda e contribuição social eles são aplicados direto sobre essa presunção de lucro. Porém, os outros impostos, como PIS e COFINS, eles vão incidir direto sobre a linha do faturamento. E os impostos como imposto de renda e contribuição social, eles incidem direto sobre essa presunção do lucro. Mas para o imposto de renda, existe um ponto de atenção. O imposto de renda ele é limitado até 60 mil, sem nenhum adicional. Após isso, você precisa pagar um adicional de 10% sobre o que exceder esses 60 mil no trimestre, ou 20 mil mensal. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de serviço, ou seja, que tem uma presunção de 32%, e eu faturo 80 mil a cada mês, eu vou acabar tendo que pagar um excedente de 10% sobre os 60 mil do trimestre. Os demais impostos, como PIS e COFINS, eles são cumulativos, ou seja, eles são aplicados direto sobre a linha do faturamento e não sobre essa presunção do lucro. Eles são apurados mensalmente e pagos no mês subsequente. Diferente do Simples Nacional, aqui no lucro presumido existe uma série de impostos que incidem direto sobre o valor da folha de pagamento e também da parte do Prolabore. Esses impostos eles podem chegar até um montante de 27,8% sobre a folha e 20% sobre o Prolabore. Tá? Então, lá no final das contas, pode acabar pesando bastante, caso você tenha uma base de cálculo muito grande para esses dois fatores aqui. Fora isso, ainda existem impostos como o ICMS e substituição tributária, tá? Que lá dentro do Simples Nacional está na composição da guia e da alíquota unificada. Tá? Aqui eles devem levar em consideração os créditos oriundos das entradas e os débitos da saída para daí sim saber o valor a recolher. E no lucro real, como é que funciona? Bom, existem muitas pessoas que comentam sobre essa modalidade tributária porque existem sim alguns impostos que incidem não sobre o teu faturamento, mas sim sobre o teu lucro. Mas não são todos, a exemplo do lucro presumido existe essa falácia. Em comparação ao lucro presumido, no lucro real, alguns impostos são aplicados sobre o lucro fiscal ajustado e não sobre o lucro contábil. Então não são todas as despesas que vão poder reduzir essa tua base de cálculo. Existe uma determinação legal para isso. Impostos como contribuição social e imposto de renda incidem sobre esse lucro fiscal ajustado e sobre o imposto de renda existe aquela mesma exceção lá do lucro presumido que não pode extrapolar o lucro de 60 mil no trimestre, o que extrapolar 10% incide sobre o excedente. No que compete ao restante dos impostos, ali a gente tem algumas alterações para PIS e COFINS. A primeira delas é nas alíquotas, que o PIS
passa para 1,65% e a COFINS passa para 7,60%. Outra alteração aqui no lucro real frente ao lucro presumido é a não cumulatividade desses dois impostos, ou seja, você consegue se apropriar de créditos oriundos das entradas e abater do valor a pagar nesses dois impostos aqui no lucro real. No que diz respeito aos impostos incidentes sobre a folha de pagamento, prolabore, ICMS e substituição tributária, é exatamente igual no lucro presumido. Pode-se chegar a 27,8% dos impostos incidentes sobre a folha e vai se incidir 20% sobre o prolabore, e ali no ICMS e substituição tributária a lógica é a mesma de compensação. Claro que em todos os regimes tributários a documentação fiscal, a observância das regras e obrigações legais são muito importantes para a apuração contábil. Porém, aqui no lucro real, isso é particularmente muito importante, muito por conta da natureza de apuração, da forma de apuração de impostos. Então, documentação fiscal, controle de estoque e observância das leis e das regras precisam ter origem e justificativa plenamente confiáveis ali dentro da contabilidade. Margem de lucro é um fator que deve ser observado, principalmente se você estiver fazendo um comparativo entre lucro presumido e lucro real. Exemplo: se você tiver um lucro efetivo mensal ali superior à presunção e você esteja no lucro real, talvez faça sentido levar em consideração a migração para o lucro presumido. E o inverso também é verdadeiro, onde se você estiver no lucro presumido e o seu lucro efetivo mensal for menor do que a presunção no lucro presumido, talvez faça sentido a migração para o lucro real. Isso precisa ser avaliado, mas é um fator muito importante dentro da conta. Depois disso tudo, como vimos, não é tão simples assim fazer a decisão de qual é o melhor regime tributário. Cada caso precisa ser observado. Começando ali pelo Simples Nacional, uma grande vantagem seria a alíquota reduzida e unificada, e ainda a não incidência de impostos sobre a folha de pagamento e prolabore também, que é uma grande vantagem na parte do Simples Nacional. Algumas desvantagens do Simples Nacional seria o limite para enquadramento, que seria de até 4,8 milhões faturados nos últimos 12 meses. Já no lucro presumido, algumas vantagens seria a fixação da base de cálculo de alguns impostos através da presunção do lucro e também a faixa de enquadramento, que é um pouco elástica ali até 78 milhões no ano. E já nas desvantagens ali nessa modalidade tributária seria a própria fixação de base de cálculo, né? Dependendo do teu lucro, isso pode acabar te prejudicando ali no ano calendário, e os impostos incidentes sobre tanto a folha de pagamento quanto o prolabore, no final da conta pode fazer muita diferença entre um regime tributário e outro. Já no lucro real, existem alguns benefícios, como a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre o seu lucro efetivo, a possibilidade de apropriação de créditos tributários de PIS e COFINS, através da não cumulatividade desses dois impostos, e também a possibilidade de abatimento de prejuízos passados dos seus lucros futuros até o limite de 30% do lucro obtido naquele período. E a grande desvantagem ali do lucro real em comparação principalmente ao Simples Nacional seria o alto volume de impostos incidentes ali sobre tanto a folha de pagamento quanto ao prolabore. Um exemplo bacana e bem simples de se entender como é importante a gente levar tudo isso em consideração é que, por mais que no lucro real eu possa me apropriar de alguns créditos e alguns impostos serem incidentes sobre o lucro efetivo, em comparação ao Simples Nacional, onde a alíquota é aplicada direto sobre o faturamento, talvez nessa parte fiscal dessa apuração de alguns impostos eu possa ter algum benefício. Porém, se eu entender que o Simples Nacional não tem incidência de impostos sobre a folha, já no lucro real e no lucro presumido isso tem, e a carga tributária pode ser bastante elevada, acaba-se que no final das contas aquela vantagem que eu obtive ali pela apropriação dos créditos, ou ainda pela vantagem de poder aplicar alguns impostos apenas sobre o lucro, seja presumido ou efetivo, acaba o Simples Nacional sendo mais vantajoso. Então, depende de cada caso, depende de qual é a alíquota que tu está enquadrada ali dentro do Simples Nacional.
E também depende o montante da tua folha de pagamento, depende o montante do teu Prolabore, depende de N fatores que precisam ser avaliados. Por isso que é muito importante, antes de mais nada, você entender tudo que o seu contador passa para você, toda a importância que a gente entrega para as informações fiscais e contábeis é exatamente para que você possa se apropriar, às vezes, de créditos tributários ou ainda poder ter a tranquilidade em se enquadrar em um regime tributário que vai acabar sendo mais benéfico para você. Mas antes de mais nada, a sua empresa ela precisa estar redonda, precisa ter todas as origens de recursos e destinação muito bem amarradas e justificadas, senão isso não é possível, tá bom?